Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da nossa Casa Prozebem, agradecendo a oportunidade do trabalho e do estudo do Evangelho do Cristo. A leitura inicial é pelo livro Episódios Diários de Joana de Ângeles, psicografia de Valdo Franco, capítulo 1, Ao Amanhecer. Dia novo, oportunidade renovada. Cada amanhecer representa divina concessão que não podes nem deve desconsiderar. Mantém, portanto, atitude positiva em relação aos acontecimentos que devem ser enfrentados. Otimismo diante das ocorrências que surgirão. Coragem no confronto das lutas naturais. Recomeço de tarefa interrompida, ocasião de realizar o programa planejado. Cada amanhecer é convite sereno à conquista de valores que parecem inalcançáveis. À medida que o dia avança, aproveita os minutos, sem pressa, nem postergação do dever. Não te aflinjas ante o volume de coisas e problemas que tem pela frente. Dirige cada ação à sua finalidade específica. Após concluir um serviço, inicia outro, e sem mágoa dos acontecimentos desagradáveis, volve a lição com disposição, avançando passo a passo, até o momento de conclusão dos deveres planejados. Não tragas do dia precedente o resumo das desditas e dos aborrecimentos. Vamos para a nossa prece inicial. Mestre, amado Jesus, nesse momento, Senhor, pedimos a vossa presença no meio de nós e a vossa permissão, Senhor Jesus, para estudarmos o vosso Evangelho e iniciarmos esse trabalho com muita paz, muita alegria, muita serenidade e muita luz. Pedimos também a proteção dos nossos mentores espirituais, da nossa casa de oração Prozebem, que eles nos abençoem, nos intua, para que possamos entender as mensagens que serão administradas nessa tarde, através do nosso Evangelho no Lar. Que Jesus fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vamos para a leitura do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora têm fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Então, a reflexão da tarde de hoje será sobre o item 20 do Evangelho. A felicidade não é deste mundo, nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, o Evangelho. É pelo espírito François Nicolas Madeleine, chamado Cardeal Morlot, Paris, 1863. Ele começa a lição assim: não sou feliz. A felicidade não é para mim. O nome do capítulo é A Felicidade Não É Deste Mundo. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A verdade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor, são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, tão cobiçadas, pois ouvimos que constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. E aí, amigos, o que vocês acham? A felicidade é ou não é deste mundo? Se pensarmos na felicidade completa, responderemos que não. Mas, se pensarmos numa felicidade relativa, até pode ser deste mundo, não é mesmo? Chamo felicidade completa aquela desfrutada pelos espíritos superiores que vivem nos mundos ditosos e que alcançaram a felicidade a longas penas, de encarnação em encarnação, subindo de degrau a degrau a escala evolutiva, até atingirem a condição de espíritos crísticos. No degrau em que nos encontramos, não podemos ter a mínima ideia de como é essa felicidade. Mas a felicidade relativa é possível sim de alcançarmos na Terra. E para isso é necessário valorizarmos menos as coisas materiais e cultivarmos as virtudes espirituais, que são bens imperecíveis. Temos que nos lembrar sempre que a vida no corpo físico passa rápida e não podemos esquecer daquelas aquisições que deveriam ser a meta que teríamos que perseguir para termos a felicidade relativa que a Terra possibilita para nós. E não percebemos porque esquecemos de buscar o principal: a família, o estudo, o trabalho, o desempenho no bem que fazemos ao nosso próximo e os tesouros da alma. E agora outra pergunta: o que é felicidade? Será que é ter riqueza, poder, juventude? Nesse trecho que li, o Cardeal Morlot diz que mesmo essas três condições reunidas e tão cobiçadas não fazem a felicidade do homem na Terra. Precisamos lembrar sempre que estamos aqui de passagem, o que não significa férias. Amigos, e é sim para um aprendizado. A gente não veio aqui para passear, a gente veio para aprender, para evoluir. Na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? Resposta: não, pois a vida que lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz
quanto se pode ser na Terra. Na questão 222, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça de outro. Essa é uma afirmação que Kardec está fazendo aos espíritos. Aí ele pergunta: há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, o que podemos perceber daí, né? Daí percebemos que perdemos muito tempo correndo atrás do que não é necessário, pois nessa condição, nessa nossa condição de inferioridade, nos interessamos pela posse do material. E quando conseguimos uma coisa, logo nos interessamos por outra e nos empenhamos em consegui-la. E assim vamos caminhando, acumulando bens perecíveis. O que fazer então para sermos felizes? Sabendo que a Terra é mundo de expiação e de provas, e não pode proporcionar ao homem a felicidade na sua plenitude, cabe-nos buscarmos a felicidade relativa, que é que nos é facultada aqui. Para isso, precisamos cultivar uma vida simples, tendo como principal objetivo o nosso melhoramento. Esse objetivo é comum a todos nós, mas cada um vai tomar um caminho diferente para atingir esse objetivo. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua bagagem adquirida nas diversas existências, e os compromissos a serem saudados são peculiares de cada espírito. Vamos continuar o texto do cardeal Morlot. Ele diz o seguinte: num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem. Porém, se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Diga aí, pessoal. Ele arrasa com a gente, não é? E ele continua: aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. Então vamos analisar agora a pergunta 921, do Livro dos Espíritos. Concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? A resposta: o homem é, na maioria das vezes, o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência num plano grosseiro. Com essa resposta, os Espíritos nos ensinam que a felicidade depende de cada um de nós e que devemos procurar dentro de nós mesmos. E para isso, o que é importante? O autoconhecimento, para não sofrermos por aquilo que não possuímos e sermos gratos por aquilo que nós temos. Temos que ser gratos todos os dias a Deus, porque foi Ele que nos concedeu a vida, por recebermos muito mais do que merecemos. Entendermos que somos felizes quando vivemos de acordo com as leis de Deus. E, ao mesmo tempo, se formos de encontro a essas leis, estaremos angariando sofrimento. E ainda assim, esse sofrimento, quando bem vivido e entendido, nos levará a um aprendizado importante para o nosso melhoramento. Vejam como Deus é grandioso, nada se perde. Deus nunca age de maneira caprichosa e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e bondade.
Continuando o texto. Não obstante, não se deduza das minhas palavras, isso é o cardeal Morlot, certo? Que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária, não, por certo. Porque do progresso realizado, podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Então, nesse trecho, ele nos fala do progresso. No livro Pensamento e Vida, capítulo 4, intitulado Instrução, Emmanuel nos diz que são duas as asas para o progresso, o conhecimento e o amor. Quando o espírito toma posse dessas duas qualidades, certamente encontrará a felicidade completa. Finalizando essa lição, o cardeal Morlot nos diz: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nessa reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar às futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Então, esses ensinamentos, né, que o nosso cardeal Morlot trouxe, é de uma riqueza muito grande. Então, portanto, amigos, o que ele faz? Ele faz uma conclamação para a divulgação do Espiritismo. Reforça a nossa responsabilidade em relação ao destino de nós mesmos e dos nossos semelhantes, nos comprometendo em estudar a doutrina, que nos dará argumentos para buscarmos o nosso crescimento moral e intelectual, que se constitui condição fundamental em busca da completa felicidade. Então, a felicidade nesse mundo é possível, essa felicidade relativa. Não queiramos agora ter a felicidade completa, porque temos uma escada muito grande para subirmos e alcançarmos essa felicidade completa, que certamente isso acontecerá. E assim, amigos, concluímos as reflexões de hoje e agradeçamos ao Mestre Divino a oportunidade pela divulgação do Evangelho e da doutrina espírita que nos consola e nos dá o entendimento da vida. E assim, Mestre Jesus, é com imensa alegria que agradecemos por a realização de mais um Evangelho no Lar, através da nossa casa de oração, o Prosedem. Pedimos, Mestre Jesus, nesse momento, pela nossa terra, por toda a humanidade que está em sofrimento, Senhor, necessitando agora do vosso auxílio. Sabemos, Mestre Jesus, que estás no leme da terra, como governador da terra, guiando para o melhor caminho. Temos a certeza, Senhor, da vossa assistência e rogamos que a vossa harmonia, a vossa luz, o vosso amor, recubra toda a terra, aliviando os sofrimentos de tantos irmãos e de tantas famílias. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, amanhã e sempre. Gratidão pela presença de vocês e até um novo Evangelho.